A recente forte queda na Bolsa de Valores da Grécia e depois da China preocupou países do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Mas o que problemas nas bolsas de países tão distantes têm a ver com o Brasil? Qual a importância da Bolsa de Valores e o que nós, cidadãos comuns, temos a ver com o mercado de ações? É sobre todos esses assuntos que vamos conversar agora com o economista e analista de investimentos William Castro Alves. Boa tarde, William, tudo bom? Boa tarde, Olívia. Boa tarde, telespectadores. Bom, vamos começar explicando, então, qual a importância da Bolsa de Valores para a economia de um país. É importante você comentar que realmente ela assume um papel de importância bastante relevante para a nossa economia no aspecto de financiamento, né? As empresas elas buscam capital para investir em obras, por exemplo, uma nova planta de celulose, uma nova fábrica que vão gerar empregos para a população, que vai dinamizar a economia como um todo. E uma forma de captar recursos é através do que a gente chama de mercado de capitais. Ao invés de, por exemplo, recorrer a algum banco e pagar juros, seja um banco de fomento como o BNDES, ou seja um banco comercial como o Bradesco e Itaú, pode recorrer simplesmente ao mercado de capitais, abrindo capital, que a gente chama, ou seja, vendendo suas ações para que outros investidores, tais quais eu e tu, possamos investir e ser sócio dessa empresa. Então, ao fazer isso, ela capta recursos e propicia o crescimento dela, e com isso, gerando um crescimento, um círculo virtuoso para a economia. Então, é fundamental que a gente tenha um mercado de capitais bastante desenvolvido e forte. Bastante importante também para as empresas, então. Sem dúvida. Países desenvolvidos, não só os que a gente já conhece, como Estados Unidos, Europa, mesmo os países que vêm se desenvolvendo, tais qual, por exemplo, poderia citar o Chile e México, passaram por um desenvolvimento do seu mercado de capitais que se tornou forte. Então, além do Estado como um agente da economia, é importante que a gente tenha um mercado de capitais forte para que as empresas possam captando recursos, não necessitando única e exclusivamente da ajuda do Estado, por exemplo. E como quedas significativas nas bolsas de outros países, elas influenciam no Brasil, na Bolsa Brasileira? É importante falar, eu acho legal fazer uma alusão com o termômetro, né? Quando a gente vai medir a nossa temperatura, da mesma forma a Bolsa de Valores e o câmbio, a nossa taxa de câmbio, ela reflete um pouco da temperatura da economia. Então a gente tem visto, né, que o dólar não para de subir e o real se perdendo valor e a nossa bolsa estagnada, né? Enquanto a gente viu bolsas lá fora, ao contrário do que muitos pensam de uma certa crise internacional, a gente vê bolsas como a americana, por exemplo, se valorizando dia após dia, a nossa bolsa aqui parada nos mesmos níveis de julho de 2009, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa economia não vai bem. Então, esse termômetro está nos dizendo que a gente não tem experimentado um círculo virtuoso de crescimento desde 2009, passada a grande crise de 2008. O Brasil conseguiu sair muito bem, mas desde então, eu diria que a partir de 2010, a gente não conseguiu dar sequência a esse crescimento e a nossa bolsa e a nossa taxa de câmbio estão refletindo exatamente isso. Bom, e caso haja, então, uma queda significativa na Bolsa de Valores, o que isso representa para o cidadão comum, inclusive aquele que não investe em ações? É um mau sinal, mesmo que a pessoa não invista em ações, porque reflete o desempenho das grandes empresas brasileiras. Normalmente, uma empresa, para ela abrir capital, obviamente, ela tem que ter um porte, porque existem os custos de arcar com uma empresa de capital aberto, seja custo de auditoria, enfim, diversos custos para se manter o capital aberto. Então, ou seja, essa empresa tem que ter um determinado porte. Essas grandes empresas, se as suas ações não estão subindo, ou ao contrário, ainda estão caindo, isso significa que as perspectivas de crescimento para essas empresas não são muito boas. Então, quando a gente olha e vê as ações da Gerdau, Vale, Itaú, Gerdau, falando um exemplo local aqui, caindo, significa que essas empresas elas têm uma perspectiva menor de crescimento. E se elas crescem menos, provavelmente elas vão estancar seus projetos de crescimento, provavelmente elas vão empregar menos pessoas, as construtoras vão parar de construir e, consequentemente, aquele círculo virtuoso, né, de maior crescimento, novos projetos, geração de renda e emprego, não vai acontecer, infelizmente. O número de investidores aqui no Brasil é menor do que em vários países, né? Por exemplo, os Estados Unidos. Por quê? É verdade, nós temos 550 mil, em torno de 550 mil investidores, pessoas físicas no Brasil, o que é muito pouco, né, se a gente pensar na nossa população. Eu diria que não o principal responsável é uma série de fatores, mas um grande responsável por isso é que as empresas elas têm um grande competidor na hora de captação de recursos, né? Pensa que
na hora da gente decidir onde é que a gente vai investir o nosso dinheiro, né? Eu posso comprar ações da Petrobras, para citar o exemplo da Petrobras que está envolta numa série de escândalos e tudo mais, ou eu posso emprestar dinheiro, financiar o governo, comprando títulos do Tesouro, ou mesmo apostando num CDB, por exemplo, que acabam financiando o governo a uma taxa de juros bastante elevada. Né? Só para lembrar, a nossa taxa de juros referencial básica está em 14,25% ao ano. Então, assim, para eu investir em ações, correr o risco de investir em ações, eu espero ganhar mais do que isso, né? Da mesma forma que eu fosse montar uma empresa, né? Bom, se eu não correr risco, eu vou ganhar 14,25% ao ano, por que eu vou correr risco se eu já estou ganhando uma taxa bastante alta? Então, esse é um agravante um grande problema que a gente tem para um desenvolvimento de um mercado de capitais mais forte no Brasil. Bom, só para finalizar, uma notícia publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo diz que a Bolsa de Valores brasileira está perdendo investidores estrangeiros. O que isso significa aqui para o Brasil? Infelizmente, significa que a gente está menos atrativo para o investidor estrangeiro. Ele olha para o Brasil, projeta um crescimento para 2016, 2017, um crescimento futuro, e vê que esse crescimento talvez seja bem aquém daquilo que ele imagina. E fazendo um paralelo exatamente, será que para o investidor, por exemplo, um fundo de pensão de professores do Canadá, que investiam no Brasil e que saíram recentemente, porque eles não viam essa perspectiva de crescimento. E eles têm como mandato proteger o patrimônio daqueles professores do Canadá, ou seja, fazer rentabilizar esse patrimônio. Então, eles vão atrás de mercados que possam rentabilizar isso. O Brasil já foi uma grande opção, uma boa opção. Hoje, o Brasil deixou de ser essa boa opção para o futuro e aí eles acabam retirando o seu dinheiro daqui. Com isso, menos dinheiro, menos recursos para as empresas investir e, com isso, infelizmente, aquele círculo virtuoso não acontece, acontece um círculo vicioso, negativo para a nossa economia. Tá certo. William Castro Alves, economista e analista de investimentos, muito obrigada pela presença aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço, Lívia. Obrigado. Boa tarde a todos.